Oiê! Estamos aqui, meus amores. Deixa eu pôr aqui essa luzinha aqui na parede. Não, é esse lado que você vem, meu amor. Pra cá. Delícia. Poder estar aqui. Eu falei, eu já vou entrar, que eu tenho mais uns 20 minutinhos antes do próximo atendimento. Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui. Esse projeto tem trazido muitas transformações para todos nós, né? E todos vocês que estão se transformando estão levando tanta coisa para as pessoas. Eu fico tão feliz por isso. Nossa. Nós estamos unidas, né? Cláudia, Tassiana Pontes, expandindo, Juliana, Samária Souza, boa tarde, Glau, lindona, Jason, Regina, como você tá, maravilhosa! A Inês, a Rosângela, bom, tô aqui para trazer as últimas atualizações. Uau, quanta coisa, né? Que a gente tem passado. Bom, eu nem sei por onde começar, tanta informação, mas vamos por partes. Todos nós estamos revendo coisas que precisam ser vistas. Eu acho que vocês estão percebendo isso. Aquela coisa que você achava e falava, já curei, tô ótimo, arrasei. Aí quando você vê, vem o bololô e te põe no chão. Aí você fica lá no chão, só sentindo a onda passar. E vem muito forte, né? Alguém está passando por isso? Está acontecendo com a maioria. Bom, eis as atualizações. Muitas pessoas que estão buscando despertar, que estão consumindo esse despertar, estão indo atrás. Elas se deslocam mais ainda. Elas já se sentiam deslocadas, mas aí tem um período que não tem nada de errado, é só uma etapa desse mergulho, desse deslocamento que se antes estava assim, aí fica 1000 vezes mais forte, né? E aí começa a vir muitas constatações de que poderia ser diferente, de que o mundo poderia ser de outra forma, que o sistema social realmente tem muito que aprender, que muitas pessoas não estão prontas ainda para ouvir esse tipo de verdade, para fazer mudanças extremamente bruscas. E aí depois disso começa a vir uma outra etapa de um deslocamento onde a pessoa que está despertando a consciência, ela quer encontrar os grupos onde esses grupos estão pensando e agindo e cultuando da mesma forma. E também natural, faz parte. Depois dessa grande virada, nós começamos a entender que não é bem assim. Você se sente bem, você consegue suprimir, né? Você, na verdade, supre aquela necessidade de pertencimento, que é normal, todo ser humano tem, está no nosso DNA, eu preciso fraternizar, preciso estar em sociedade, muito bem. Só que nós entendemos que as vias de amar, quando a gente começa a verdadeiramente se sintonizar nesse lugar de amor incondicional, ele não está restrito só para quem está expandindo a consciência ou está consumindo espiritualidade de uma forma. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Porque se assim o fosse, o que a Fraternidade Branca estaria fazendo aqui, né? Ou todos os mestres aí, os outros, não só da Fraternidade Branca, tantas cidades evoluídas, né? Você começa a compreender o amor de diferentes formas, você começa a verdadeiramente se conectar, lembrando da sua extensão, lembrando de quem você é, como um irmão, uma irmã, até um pouquinho
que se lembra de algumas coisas, mas se conectando, encontrando uma maneira, um viés, um detalhe de se linkar àquela pessoa, aquelas pessoas, porque todos são muito importantes na fonte criadora. Não tem, aquele não dá, isso não dá. Essa visão dual, ela não existe mesmo. Então, quando você gira e compreende essa conexão, aí sim você começa a não só entender, mas a passar por um treinamento vasto de sair daquela pequeneza de querer só estar com a tribo que está fazendo daquilo que você faz, né? Mas aí você entende que é outra camada da arrogância, outra camada do ego, outra camada e tá tudo certo, faz parte. E aí você transcende em conexões. Nesse período você é totalmente treinado ou treinada a ver daquilo que você guarda dentro de si. Então, no primeiro momento, você só transfere as insatisfações. Eu como uma humana X, eu tinha essas insatisfações. Agora que eu me espiritualizei, eu vou para essa tribo aqui que aí, né, é melhor. Só que ainda assim continua uma transferência de necessidades. E aí você percebe. E quando você percebe, você cai nesse abismo, notando que não tinha nada a ver com ninguém. Em nenhum momento, não é a questão da sua tribo, não é a questão de ser a terra, não é a questão do sistema social ser distorcido, absolutamente nada, porque está todo mundo tentando minimamente fazer o máximo de si, mesmo que seja uma via mais infantil ou não, mas as pessoas estão tentando, em sua grande maioria, mesmo aquele que faz coisas que você olha e fala, vixe, isso aqui não é legal. Realmente, tem coisas que precisam parar. Mas um dia essa pessoa vai parar por si mesma. Nós não precisamos pesar nessa circunstância, mas sim dizer, autuar, falar, enfim, existem inúmeras formas de conduzir essa situação, sem o tal do pesar. Aí vem um outro ponto muito fantástico. Vem aquele abismo enorme, criado por você mesmo, criado por nós, que te distancia mais de tudo, porque a bem da verdade era você mesmo desconectado de você, por isso de tanta busca. Eu preciso encontrar, eu preciso ir, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E você vai, você vai subindo a montanha, vai subindo a montanha. Quando você chega lá, na montanha, você olha para tudo aquilo. Nossa, não se tratava de grupos, não se tratava de precisar de coisas. Eu só queria estar comigo. Buscamos tantos saberes, tantas estradas, tantas coisas, e de repente, quando você está lá em cima, você entende que todos os caminhos e vontades e aquela motivação de ir atrás, você só estava tentando se achar. E quando você se acha, acabou. E aí você entende que não dá para ficar sozinho na montanha. Que tem muitas situações lá embaixo, esperando por você. E que todas as necessidades que você espelhava, elas começam a estar supridas aqui dentro. Porque finalmente você está de mãos dadas com quem você é. Então você desce. Você desce essa montanha, cheio de amor por si, por todos. Encontrando através dos seus personagens, de todas as idades que você já teve, nessa ou em outras circunstâncias, e níveis conscienciais, porque todos os níveis definem quem você é,
você encontra uma maneira, divertida ou não, cada um com a sua personalidade, de comunicar, de chegar, mas não de persuadir, apenas de amar. Um link pelo outro, porque é delicioso se misturar com outro que não é só outro. Então a sua perspectiva começa a mudar completamente. Você sai das necessidades ou dos questionamentos de achar que falta alguma coisa, se entende em sua plenitude, para de brigar aqui dentro. Então você volta em sociedade entendendo uma única coisa: eu vivo em unicidade com quem eu sou. Isso é iluminação, gente. É você ser, desde uma criança de 5 anos até de 100 ou 200 anos, não importa, 340 mil anos, porque a nossa alma é bem rodada, né? E ser todas as facetas do jeito que você escolher, sem ruídos, sem divisões. Mas ao longo do processo, quando acontece essa soltura, é comum cair no abismo, porque o abismo é você. Muita gente fala, ai, caí agora, que bom, tá iluminando seu fundo do poço. Graças a Deus que você caiu aí para se ver logo, né? Só que quando você cai ali, você também percebe infinitos julgamentos, autoafirmações, vontades de dizer eu sei, ou querer cutucar alguém, eu obrigado. Ai, que bobagem. Ai, ó, já fui dessas, relaxa, tá? Hoje eu dou nada. Mas eu sei o lugar que é quando fica estreito, sem entender a totalidade dessa vertente que todos nós somos. Vocês aqui, como fragmentos, almas fragmentadas, vou falar espírito, mônadas, supramônadas, fontes fragmentadas, vocês são muitas personalidades ao mesmo tempo. Não só uma pessoa que se encontra aqui. Não tem como ficar julgando quem seja mais infantil ou não, porque se trata de você mesmo também, naquela linha do tempo. Aquela personalidade também existe dentro de você e por causa dela fez com que você chegasse a essa somatória, topo da montanha. Então você volta bailando, reconhecendo aquelas personalidades. Foram essas instruções que me foram passadas através da Mãe Maria, do Mestre Moura, e é claro, algo um pouquinho mais específico que era direcionado para essa unidade, para esse corpo, que eles pediram para eu não mais compartilhar coisas assim, que agora é um outro nível de comunicação. Mas a Mãe Maria disse algo muito maravilhoso. Ela falou assim: você compreende o seu macro em flutuação e expansão, ciente deste macro no seu coração, e volta a viver o micro, mas sabendo ser o macro, e se divertindo na sua versão micro, usando todos os elementos que se encontram aqui absolutamente sem julgamento, trazendo a diversão, se conectando. Porque da mesma forma como é com vocês, assim é conosco. Isto é iluminação. Não existe todo esse arsenal de ideias que as pessoas estão colocando aqui. É viver o máximo de si em muitas facetas, mas levando esse amor para essas facetas todas que existem dentro de nós, tanto dentro de nós quanto no outro.
Isso é tão lindo, gente. Então, as etapas, normalmente elas passam por isso. Extremo deslocamento, necessidade, correria, julgamento, crítica, vontade de escolher o próprio grupo, mudanças extremas, seja de trabalho, seja de parceiros e parceiras, né, matrimônios. É um furacão. Mas, a bem da verdade, a gente nunca pode impor que o outro viva a história que você escolheu para o seu despertar, não é verdade? O outro lhe tem todo o direito de escrever a própria história da maneira que ele quiser. E quando nós percebemos esse olhar em unicidade, aí sim você vai ter atingido a iluminação. E o que é estar iluminado? Não vai ter o dia que vai passar um trator no meu corpo? Vai. Você está humano. Mas é totalmente diferente. Uma pessoa que chega lá no topo, ela entende. Ela abraça todas as sensações. Se vem uma sensação de estresse, de nervosismo, ou qualquer coisa que seja, ela observa e acolhe. Sem brigar, sem perder a cabeça. Ela realmente diz: eu preciso transmutar isso aqui. Sem desespero, sem pânico. Espera, calma. E mesmo se houver o pânico ou o desespero, quem se encontra, abraça. De verdade. De verdade. Abraça. E mesmo entre lágrimas, escolhe sorrir. Entendendo o que é aquele lugar. Entendendo as ondas que parecem ser tão reais. Mas quando você se compreende em plenitude consciencial, você se entende em êxtase. E também compreende que a dor é uma tremenda de uma ilusão. Mas até que a gente convença o nosso corpo dessa verdade, que ele está tão acostumado com essa ilusão que dói e é tão palpável, você precisa repetir inúmeras vezes, até para você, que atingiu a chamada iluminação. Vários de vocês já chegaram lá. Só que continua a criar coisas que são ilusões. Hoje cedo, o mestre El Moria, que assim, eu fui obrigada por mim mesma e por toda a turma, porque o tempo inteiro eles falam com a gente. Yoga 2 vezes por dia, tá, minha filha? Você precisa. E um exercício físico, eu falei, tá, agora eu vou exagerar, vou fazer 2 vezes yoga e 2 vezes exercício, vocês vão ver, eu vou apavorar. Quando eu comecei a fazer nessa proporção que tinham me orientado, eu vi o porquê que eu precisava. Enquanto eu estava fazendo, aí rapidamente o mestre Moria apareceu. E aí ele trouxe uma afirmativa de algo que estava acontecendo comigo, muito legal, do estado de consciência que eu estava vibrando naquele momento. E eu achei que ele ia detonar, né? Nossa, tá zoada, né, minha filha? Tá tipo, tá uma máquina de bater um monte de roupa, um monte de toalha cheia de fiapo e aquela bagunça toda se contorcendo. Quando ele falou que eu estava num lugar X, eu sentia aquele lugar X o tempo inteiro, mas sentia também o meu corpo sendo torcido por conta de vários miasmas, por conta dos atendimentos, né? O desgaste energético é muito alto.
Mas eu faço com tanto amor, eu adoro, eu vim para isso. Aí ele falou, você só tá em júbilo. Eu falei, júbilo? Mas e esses negócios aqui que estão dando uma apertada? Ele falou, isso existe? Esses sentimentos existem, Marise? Falei, se eu escolher que não existam? Ele falou, criação sua. E se eu te disser que muitos já chegaram lá, mas que insistem em criar ilusões? O que acontece com os sentimentos de dor? Gente, na hora que ele falou isso, eu já estava com o olho virando. Mas ele estava falando para mim que não era ele produzindo aquilo tudo, era eu mesma me produzindo aquele estado de consciência. E aquilo girando, girando, girando. Aí eu respirei, só coloquei a mão na região que eu estava sentindo, algumas limpezas de linhagem, né? Bonita a limpeza, coisa mais linda. Aí eu respirei e a dor passou em segundos, assim. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, mesmo os iluminados estão se criando ilusões. Muito acostumado em questões, eu tenho estas questões, preciso resolver. Aí quando passou eu fiquei rindo igual uma louca. E aí ele agradeceu pelas diferentes formas que eu escolho de me conectar com as pessoas hoje. Tanto que, para mim, é preferível olhar cada um com uma importância que ninguém tem ideia. Cada vida não tem mais a ver comigo, né? Tem a ver com vocês. Só com vocês. Então, aonde eu estou querendo chegar nesse ponto? De tudo que nós falamos até aqui no projeto Sananda, sobre observar seus comportamentos, seus sentimentos, seus pensamentos, todas as atitudes recorrentes, todos os ecos internos, isso demanda um tempo. Nós estamos alcançando um próximo estágio. Um próximo estágio. Eu tenho consciência do que eu preciso mudar. Mas por que eu fico olhando tanto aquilo somente que eu preciso mudar? E se eu caçar o que eu tenho de bom? E se eu caçar o que os outros têm de bom para me oferecer, além das ideias que são compatíveis com as minhas escolhas? Por que eu preciso só estar em grupos que são extremamente compatíveis com as minhas ideias? Isso não é egoísmo, afinal de contas? Por que todo mundo precisa só concordar com o que você acha, para você se sentir pleno? Por que nós não temos e viramos esse lugar em luz da amorosidade, de compreender que quanto mais melhor, quanto mais ideias, quanto mais adversidades, mais uma conjuntura nós vamos fazer em infinitas possibilidades, entende? Essa é a graça de ser um ser vivo. Então, hoje nós estamos sendo apresentados a uma nova perspectiva humana. Unificação não é a mesma ideia. Unificação é a liberdade e respeito de você deixar o próximo agir da maneira como ele acredita que tem que agir.
claro que existem pontos que serão para todos. Respeito, amor, autoconexão. Mas será que não existem inúmeras, infinitas possibilidades de você se conectar? Mesmo que seja através, inicialmente, de crenças, sejam elas limitantes ou não, tanto faz. É esse lugar em luz que nós estamos sendo chamados, para você ter essa grande virada na sua vida. Então, meus amores, vocês que estão despertando, e como a maioria já se encontra em estado de iluminação, vai cair sim. Vai ter o dia de ter que deitar porque a energia pagou. E se faça um favor, para de se julgar porque deu um quedão, ou porque você tenha caído em alguma ilusão que seja. Você está humano, em treinamento para voltar a ter total lucidez. Vamos com calma. Então, por favor, gente, quando vierem as ondas, ao invés de sair por aí desesperado procurando um psiquiatra ou um salvador da pátria, se abraça, deita, ou vai para frente do espelho, respira, se olha. Uau! Criei uma ilusão de dor. Isto é real? Eu escolho que não seja, mas eu estou com você. Nós superamos até todo o corpo entender qual é a nossa verdadeira sabedoria. Ele está todo acostumado às sinapses, acreditar rapidinho na ilusão, né? Então vocês compreendem que o acolhimento, como a gente fala sempre em todos os vídeos, ele vai muito além. Eu escuto tantas pessoas falando, ai Marise, eu já sei. Se saber fosse tudo, nós teríamos uma outra terra, né? Não é? Eu recebi um vídeo hoje, na verdade eu já tinha recebido outro dia. De uma menina com nível 3 de autismo. Vocês já devem ter visto. Ela tocando piano. Ela não enxerga e ela é surda. E ela fazendo as movimentações tocando piano. É um alto nível. É bem novinha. E mostraram esse vídeo para outros grandes nomes que também tocam piano de um jeito fervoroso. E um deles falou como ela estuda, se ela não enxerga, se ela não escuta. De onde veio isso? De onde vem tudo isso? Por que eu estou falando isso? Que tem a ver com esse lugar racional sozinho, estreito, do eu preciso fazer determinada coisa para tal. Quando nós nos dermos conta que não precisamos de nada, aí sim você volta a acessar sua verdadeira sabedoria. Mas tudo bem, nós criamos infinitas necessidades, não é? E construímos um caminho, senão que vida, já estou aqui na sabedoria, não vou construir nada. Eu vou fingir que eu não sei disso. Tem uma graça, porque o racional ele se põe, eu preciso fazer isso para conseguir aquilo. E aí vem esses casos e dizem, eu já estudei em outro lugar, eu já sou.
De alguma maneira existe essa sabedoria no meu espírito. E quiçá nem só do próprio espírito, às vezes um compartimento de talentos na grade de memórias desse universo. Porque afinal de contas tudo são dados. Alguém tem uma ideia e você lembra, ai, nossa, eu pensei a mesma coisa. Quem que teve primeiro? Será que foram os dois juntos ou alguém primeiro teve e aí você abraçou como a sua, né? Então você começa a compreender o que é teu, o que é da consciência coletiva, muito além do estado estreito racional. E essa é a proposta desse trabalho, para você ver esse mundo que parece até mágico, de extensão. Dá uma sensação de estar longe, dá, no começo dá, você fica até meio preocupado, ai meu Deus, vou desencarnar, não é possível, estou muito longe. Mas a mãe Maria carinhosamente me explicou, filha, foi no domingo que ela deu uma explicação final, é assim mesmo, nós reprogramamos, te levamos lá longe, em consciência, para que você não esqueça nunca mais de quem você é, para que você se fortaleça em luz em qualquer parte onde você vá, levando alegria e amor da sua maneira, um dia mais brincalhona, outro dia um pouco mais séria, outro dia um pouco mais reclamona, mas não no conceito de certo e errado, mas ela diz que é a intenção que revela quem está iluminado ou não. Então é isso. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ai, que energia. Ai, que energia maravilhosa. Ai. A Pati, mensagens tão especiais, gratidão, oh meu amor, eu que agradeço. A Cíntia, obrigada por nos lembrar disso. É tudo lembrança, todo mundo já sabe. Mônica, aprendendo a me julgar muito menos. Gratidão a todos vocês, seres de luz, que nos fazem lembrar quem somos de verdade, oh, meu amor. Patrícia, Marise, uma dica para ter de lidar com tarefas burocráticas que não gostamos sem desequilíbrios. Acumulei coisas, pois minha presença não tinha vontade de fazer. Coisa linda. Olha, primeiro, o gostar ou não gostar é uma crença, né, Paty? Por que eu criei que eu não gosto? Se eu preciso fazer. E se eu preciso fazer, por que não pode ser agradável e divertida? Por que eu escolho que seja um martírio? Esse é um ponto, se você estiver na fase do porquê. O outro ponto é, não importa o porquê. Eu vou lá e vou fazer. E não vou fugir, porque toda vez que a gente foge de uma circunstância, não digo de se colocar na cobrança e na efetividade que a sociedade pede, né? Porque aí você entra na mente acelerada, e aí sua vibração ela fica restrita a esse hertz. Mas você compreender, nossa, eu preciso ventar nessas ondas de hertz mais acelerado ali, fazendo essas coisas burocráticas, senão, porque eu ainda vivo nesse sistema, então eu tenho que fazer, senão as coisas não vão funcionar. Né? Mas o que eu posso mudar é o meu ponto de vista e como eu vou encarar tudo. Né? Então escolha, a dica é só escolher. Eu não quero. Tudo bem, mas existem consequências. E mesmo as consequências você pode mudar o seu ponto de vista em relação a isso. Sei lá, vou dar o meu exemplo. Por conta desses processos que andam acontecendo comigo,
eu realmente tive essa soltura, né? Foi bem forte, tá, gente? Foi mais do que vocês possam imaginar. Ai, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Esse aceleramento de demanda das pessoas me chamando para conversar, não consigo acompanhar no físico. Ah, mas tudo podemos. Não, no físico eu não acompanho. Eu acompanho no astral. A pessoa me chama energeticamente, eu já estou lá. E já estou atendendo de outras maneiras. Mas no físico, eu entendo que existam ainda limites nesse orbe. Limites dos quais eu preciso criar um cronograma base para também sustentar e respeitar esse corpo, senão ele vai perecer. Mas eu entendo que como espírito eu posso fazer qualquer coisa. Então todo mundo que pensa em mim ou vontade de passar, ou que nunca passou, mas pensa que já passou. Porque eu fui lá, sonhei, eu ouvi, foi tudo real, eu estava lá mesmo. Mas aqui no físico existe essa versão micro que não acompanha. E existe um senso de equilíbrio. Não dá, não dá. Não dá. Atrasos iminentes, demoras para responder 1 mês ou 2, ou às vezes nem. Ai, mas você não se sente culpada? Zero. Eu estou respeitando o corpo físico, eu sei que eu fui lá atender as pessoas. E eu sei que todos vocês estão absolutamente amparados, não tem um que não esteja. Agora, se você acredita que não, é uma criação sua. Porque nesse momento são zilhões de seres orando e pedindo por você e te ajudando. É como eu digo, não tem um salvador, né, da pátria. São infinitos. Antes mesmo de vir a onda para te derrubar, você já está com assessoria. Quantas pessoas não me mandaram mensagens? E fulano, aquela criança, e tá mal, e não sei o que. E aí eu vi aquela energia de desespero, só transmutava. E rápido eu já vi o campo, via mais de 17 anjos e arcanjos em volta, sustentando em luz, né? É isso. Então comecem a perceber essa questão de julgamento, entende? Que nem aqui a Elisa falou, meu timo tá muito estranho, você tá julgando. Sinto ele com alguma dor, tá julgando, tá com medo. Tira o julgamento, tira o medo. Se acolhe. Por que eu tenho que julgar o que é ruim, o que é bom? Claro, tem coisas que são péssimas, são mesmo. São fortes, são intensas, são avassaladoras. São, não estou desmerecendo. Muito pelo contrário, estou respeitando. Mas e se a gente não julgar? Será que não passa mais rápido? A Sulene está perguntando o que fazer, como lidar com pessoa depressiva, pensamento destrutivo. Essa situação vai e de repente volta. A pessoa está bem, de repente cai novamente. Né? A irmã dela. Sulene, conheço bem essa história. Meu amor, eu sei que é bem desafiador. Bom, vamos lá. Primeira coisa, seria importante a pessoa aceitar algum tipo de tratamento. Primeira coisa, para que essa dor e essa descompensação da sua irmã não fique exalando em toda a família, né? A segunda coisa é a família entender que a pessoa se encontra descompensada e cuidar para que não se leve para o pessoal, né? Porque quando a gente leva para o pessoal, nós acabamos adoecendo, caindo o nível de hertz naquele mesmo lugar, criando traumas incalculáveis, né? E até abandonos, né? Tem pessoas que
que se colocam em situações de um surto tão grande porque não aceitam ajuda, não fazem o devido tratamento, e também porque não escolhem internamente, porque às vezes a situação, o buraco é tão intenso, é tão forte, é tão profundo, e ela não reconhece, ela vira uma pedra de gelo, né? E dessa maneira as pessoas, por não compreenderem, por não estarem com a sabedoria ativada, elas acabam literalmente brigando e abandonando, né, o outro pela própria sobrevivência. Bom, o que me vem de orientação é o seguinte: é importante que a gente saiba que nós não damos as costas para ninguém. Esse é o primeiro ponto. De nenhuma maneira. E o que é dar as costas? Não estou falando no sentido literal de sumir, tchau, não quero saber de você e vive a sua vida, se vira, né? Não é só nesse aspecto, mas eu digo toda vez quando você cria mais mágoas dentro de você, enclausurando a pessoa numa espécie de inferno dentro de você. Toda vez que você está magoado ou ressentido com alguém, você aprisiona o outro energeticamente numa espécie de umbral, né? Somos nós quem sustentamos essas cidades. Então você fala, não, já perdoei e tal. Perdoou o escambau, porque se a gente for olhar o campo, ainda tem essa troca de sinergia de aprisionamento, que é importante liberar, né? Então, isso é dar as costas, né? Aquele sentimento você deixa a pessoa em cárcere, em infernos, por exemplo. Então, é importante soltar, primeiramente, né? Soltar e entender que você não precisa mais aprisionar e deixar a pessoa numa situação pior naquele aspecto. Tá bom? Esse é o primeiro passo para a gente rever sentimentos e emoções, para vocês verem o quão profundo quando a gente guarda mágoas, né? Não só a nosso respeito, nos aprisionando, mas a respeito de outras pessoas, né? Então, isso é bem complicado. O segundo passo é você estabelecer limites também. Até onde você consegue ir como humana, até onde você pode oferecer, até onde você escolhe aguentar emocionalmente as descompensações e criar uma espécie de afastamento e não envolvimento naquela dor, mas sabendo acolher com calma, mas não o tempo inteiro, porque também não é o seu dever. Você pode fazer o acolhimento, você pode cuidar, você pode fazer o que você precisa, mas não é o seu dever 24 horas fazer isso, porque você também tem um dever para com a sua vida. Às vezes, por conta de ser do mesmo laço sanguíneo, a gente acha que precise obrigatoriamente no sacrifício se machucar para levantar o outro. E segundo a Mãe Maria e os mentores, é muito importante ajudar o outro, mas também é importante que você saiba descansar, se restabelecer, ter o seu espaço. E aí você diz, nossa, mas a pessoa não me dá espaço, não sei o quê. Tem inúmeras maneiras de você colocar limite, porque quando a gente quer, a gente consegue. Ah, mas é tão duro. Não é. Se o outro não tem discernimento sobre espaços e está ferido e sai por aí ferindo a todos, e se você minimamente ou maximamente tem discernimento, você precisa encontrar a sua acolhida. Né? Então, como lidar? Não leve para o pessoal. Entenda que a pessoa está doente. Se você cai na mesma circunstância, você também tem questões doentias a serem vistas e curadas com o maior carinho da sua vida. Não é um problema. Todos vieram com isso. Então você se recolhe, você busca uma forma de se tratar e começa a pôr limites para este outro parente que também precisa encontrar os próprios limites da maneira como ele achar que precisa. Então você ajuda da maneira como você precisa e se retira, né, para poder se cuidar. Mas sacrifícios, isso nunca existiu. Né? E aí a gente deseja o melhor sempre, para que a pessoa fique bem. E tudo isso não precisa ser um caminho triste, ai que pena, poderia ser de outra maneira. Claro que poderia,
Mas será que não é uma grande busca do outro também, que está indo tão no fundo do poço, aprendendo a se aceitar em recônditos tão obscuros, né? Então, as pessoas que estão passando por depressão e descontrole emocional, acontece uma negativa um pouco para mais sobre tudo, né? Nega inúmeras coisas, mas eles não fazem por mal, é porque está muito dolorido. Então, eles precisam de tempo, eles precisam de amor, eles precisam de compreensão, né? Eles precisam. Então, deixa passar. Todos nós do planeta Terra já tivemos nesse lugar, de um jeito muito forte e muito mais baixo que vocês possam imaginar. E eles vão sair de lá, tenho certeza absoluta. Os cientistas falam que a depressão não tem cura. Mentira, tem sim. Tem sim. Tem. Eu já vi trocentos mil casos na minha frente de grandes mudanças. Mudanças genéticas, mudanças químicas, por escolha. Por escolha. E também por ir atrás dessa acolhida. Tá? Espero ter ajudado. Viu? Maravilhosa. Alguém tem mais uma perguntinha? Que eu preciso ir. A Ana Paula. Eu estou a passar uma grande transformação. O fim de uma relação de 30 anos. Ando nervosa e falta de apetite, apesar de me sentir protegida. Ana Paula, os finais, os fins de ciclo, de relacionamentos, por que eles são difíceis, né? Não, tem muita coisa envolvida, não só o costume do parceiro, a construção, uma vida toda, mas é a tal da simbiose celular que acontece. Vocês trocam cromossomos ao longo, imagina 30 anos, vocês se tornaram realmente um só. Então é igual se separar de si mesmo quando acontece a ruptura. Dá nervoso, parece que você está desmoronando, desestruturando. Aí vem a tristeza, porque é como se fosse uma morte, né? Mas ao mesmo tempo é um renascimento, né? É um renascimento. Só se pergunta assim, irmã, precisa doer tanto? Agradeço os 30 anos. Entre lágrimas, aplaudindo a vida, não importando como ela tenha sido, que ela te trouxe até aqui. Você está mesmo super protegida. Mas é super comum. Ou falta de apetite, ou comer demais, né? Uma coisa ou outra, nos dois extremos. O novo, coisas novas vão vir. Aí o apego fica nervoso. O que vai vir? Quero aquela segurança de antes. Segurança. Começa a se perguntar, né? Precisa doer? Agradecendo cada cromossomo que foi trocado, porque tornou você uma pessoa muito melhor de uma certa forma. E vai passar todos os dias. Procure outros focos, procure muitas atividades, viu, meu amor? Atividades mesmo para ocupar o seu senso base físico, seja um esporte, uma leitura, um encontro com amigas, tarefas, um dia de cada vez, e agradecendo cada troca cromossômica que te trouxe numa somatória diferente agora. E devagar vai passando, tirando esse peso, nossos 30 anos, né? Poxa, pode ter sido muito diferente, eu posso ressignificar de um jeito diferente, não é da noite para o dia, não, não é mesmo, não é. Poderia ser se nós tivéssemos fé? Sim. Sim. Mas nós estamos lembrando do tamanho dessa fé. Então eu te entendo absurdamente. Eu te entendo de verdade.
Vai passar. Parabéns pela coragem de estar com você. Viu, meu amor? A Regina Furlan. Eu que agradeço. Você é uma grande mestra, Regina. A Cíntia, o que fazer para superar a carência afetiva, traumas de infância? Cíntia, você sabe que hoje a gente tem muitos tratamentos e eu respeito todos eles. De você ir, olhar, entender o que foi, o que aconteceu, fazer um trabalho seja apométrico, hipnótico, mesa radiônica, constelação, psicologia clínica, psicologia transpessoal, terapia multidimensional, tem tudo hoje, Theta Healing, barra de Axis, você tem infinitas possibilidades, né? Talvez hoje, e sendo honesta com você, eu não seja a pessoa para você perguntar em como, porque das últimas semanas, e com todo carinho e respeito, porque eu já vivi todas essas terapias, aliás, aplico a maior parte delas, mas hoje eu tive que fazer uma reformulação na abordagem, porque eu não fico rondando em como mais, ou identificando o que precisa ser corrigido mais, e até pouco tempo era, né? Foi a base do meu trabalho até hoje, que me fez chegar aqui, e eu respeito muito. Mas hoje eu entendo que eu não preciso suprimir a necessidade de saber o que de determinada dor, ou de determinado trauma. Eu sei que existe, saber o porquê não vai me levar para lugar nenhum, só vai me saciar uma curiosidade, né, de entender. Mas entender não cura, certo? Não cura. Então, eu faço um trabalho de ir direto na cura. Ah, mas como que eu curo sem saber? Eu até pouco tempo falava, você precisa ver. Você precisa sentir. A gente sente. Às vezes sem saber conscientemente o que é o que, não é? Pois bem, não tem essa necessidade racional mais de saber para ter a cura. Você compreende aquele sentimento. Eu estou com um sentimento estranho. Eu estou com um sentimento de carência. Eu estou com um trauma aqui de infância. Por que eu guardo ele na minha caixinha? Porque eu escolho. Sem a razão do porquê, mas porque eu escolho. Então, se eu escolho, eu posso não escolher. E o que eu ponho no lugar dessa gaveta? Porque é igual uma gaveta de mágoas e dores, criando o seu inferno. Então eu abro essa gaveta e falo, vixe, a gente precisa. Vamos tirar tudo isso aí daí. Então quando vier o sentimento, você vai respirar, vai falar, eu tô me liberando todos os dias mais desses lugares de sustentação. Escolho que seja bem leve, bem lúcido, sem mágoa, só amor. E passando a mão, principalmente no seu estômago, fazendo esse movimento. Eu escolho que seja leve toda vez que vier o sentimento, seja de carência afetiva, os traumas, falando com calma. É importante que você fale. E claro, se você sentir necessidade de trafegar por todas essas terapias que são tão importantes, porque cada um se encontra num passo, vai, porque vai te ajudar muito, muito mesmo. No seu caso, está vindo a minha na intuição hipnose clínica. Nós temos grandes caras que aplicam hipnose clínica. Procura, faça sua pesquisa, sinta no seu coração. Sinta no seu coração, a sua vibração vai ser levada para o cara certo, tá bom? E aí, o outro passo é o outro passo. E desculpa eu não ter sido tão mais específica, porque realmente hoje
Para mim não faz muito sentido trabalhar dessa maneira, mas eu entendo que seja importante. Pelo amor de Deus, eu entendo. E é importante, como toda etapa de suma importância. Agora eu vou ler uma última. A Tassiana. Marise, mas normalmente só nos curamos quando temos a consciência, até para não repetirmos. Desse modo, como não repetir se não sabemos nem sobre o que é a causa de determinado desequilíbrio? O racional tem isso, né? Porque assim, no fundo do fundo do fundo, todas essas terapias, nenhuma vai te trazer 100% da veracidade que já se encontra dentro do seu coração. Ela vai trazer relapsos, ela vai trazer só uma ponta do iceberg sobre determinada circunstância. Aí você se satisfaz com aquilo, aí você encontra um viés de racionalidade para o teu corpo passar a entender. Mas pode perceber que depois de um ano aquilo volta de novo, não volta? Volta ou não volta? Volta, né? Porque são camadas. De tudo, de todo o trabalho que eu fiz até hoje em mim, de olhar as crenças, que foi primoroso, foi incrível, tanto crenças positivas e negativas, né? Hoje eu constato que todas elas continuam aqui. Todas. Tudo que eu considerava, isso aqui não é legal, tá ali. Existe em mim, ela forma quem eu sou. Só que a única coisa que muda é o sentido e o ponto de vista que eu dou, não deixando que um ponto só me conduza, mas eu inteira me conduza numa situação, entende? Sentir, todo mundo vai sentir. E se você entende o seu sentir, eu estou sentindo isso, eu posso modular o que eu sinto. Então eu escolho sentir isso aqui. Nossa, mas eu preciso criar um caminho para entender o que eu estou sentindo para mudar? Ou eu posso direto fazer a mudança? Só pensa nisso. Eu sei que é meio surreal, mas é o que anda acontecendo comigo. Talvez seja uma verdade para mim. Nossa, mas Marisa, você não está fugindo de... Eu vi cada coisa ao meu respeito. Vocês sairiam correndo daqui. Mas eu tive que ver por alguma razão. Mas não foi isso que me fez escolher ser uma boa humana. O que me fez escolher ser uma boa humana não foi saber do que eu fiz, mas foi de me encontrar em essência como uma boa humana. E todos os dias, escolhendo sentir boas coisas, ressignificando os sentimentos do passado, ponto por ponto, mas sem perder tempo de entender racionalmente do que se trata, porque eu já sei no fundo do que se trata. Essa é a grande questão. Quando nós ampliamos para fora do racional, você já sabe, tá na cara. Então esses detalhes pequenos é só uma visão mais individualizada de querer criar linearidade num contexto, sendo que o espírito não é linear. Mas eu entendo, não estou aqui para bugar a cabeça de vocês. Façam daquilo que ressoa com vocês, porque até pouco tempo para mim também ressoava. Ficar numa autoobservação profunda me ajudou muito. Até que eu entendi que nada disso eu precisava. Que era só eu fazer escolha. Eu falei, nossa, quanto tempo eu perdi olhando para isso. Eles falaram, eu estava se divertindo. E é isso. Agora a última mesmo. Nossa, atrasei pra caramba. Hoje eu vou atrasar tudo. Eu vou pedir desculpas pro pessoal aqui da agenda, mas eu não aguento. A Rê. A Rê do Egito. A vida toda buscando porquê e hoje viveram agora sem ficar buscando respostas
faz todo sentido, né? Exatamente isso que você traz, porque na busca eu me mantinha presa naquele lugar que eu não queria mais. Ai, ai, eu vou dar um beijo na tua boca. Ai, é isso, amiga. Ai, é isso. Se eu tô criando tudo o tempo inteiro, por que eu vou ficar presa em lugares que eu já sei que existe? Já sei. Então eu me movo para mudar. É igual uma moça que eu atendi, ela estava com uma escassez forte financeira ali. E ela, é porque eu estou há muito tempo, eu preciso entender o que é, eu não sei o que é isso. Eu falei, você quer mesmo entender? Aí eu te mando para outra pessoa. Que eu não faço mais esse trabalho, mas eu tenho um monte de amigo terapeuta que faz e é lindo. Você quer? Porque eu respeito muito. Ela, não, você tem outro caminho? Eu falei, se você quiser, vamos. Do quê? Ai, já foi. Aff, quanto tempo, toda lascada, passando fome, amiga. Não, você não merece isso. Só que você precisa se convencer. Ela, como? Você vai se dizer todos os dias, ela tá. Falei, a gente precisa criar um objetivo. Ah, não, mas eu não sei o que eu quero. Falei, vixe, aí lascou. Escolhe uma coisa só agora, pra gente terminar a sessão, pelo amor de Deus. Aí ela, não, tá bom. Eu vou escolher XYPTO. Ela escolheu mesmo. Falei, tá, mas aí você tem que começar hoje a fazer isso aí. Tá bom, não, decidi. Aí falei, quanto você quer? E é isso, e parará. Tô dando um caso assim, né, gente? Mas para tudo, emocional, tudo. Tudo é assim que funciona. Ela, tá. Eu falei, agora não julga, porque ai, tá demorando, ai, porque não sei o quê. Não. A gente precisa pôr força, intenção e fluidez. Vamos elevar a sua vibração nesse lugar. E ela foi. Ela decidiu, naquele dia, aquele fluxo de energia. Passou uma semana, ela começou o negócio que ela queria. Passou um mês, ela estava trabalhando pra caramba e ela, meu! Uau! E eu, imagina você, amiga, se a gente ficasse lá rodando no porquê dos PQV, dos pacavá do pai, e vai, porque foi o pai que trouxe a linhagem, a gente vai lá e te tortura e massacra. E aí a conta ficando mais devedora e você passando mais fome. Pra quê? Aí ela, nossa, mas é verdade. Mas não é que eu tenha razão, não é isso, gente. Estou trazendo com muito carinho e respeito. Toda etapa é necessária. Escolham os caminhos que vocês quiserem. Talvez eu esteja aqui só ajudando a encurtar um pouco. Um caminho que eu também fiz muito longo, rasteiro e derradeiro. Né? E hoje eu não quero mais isso. Eu quero que seja legal. Ah, mas nossa, é o tempo inteiro legal para você. Eu te juro, ontem, eu prometo que é a última coisa que eu falo, tá? Ontem eu passei do ponto para variar, que eu fiz umas correrias aí pessoais, estou ajudando a minha mãe a alugar um apartamento. E aí tava na praia correndo e vai para uma praia, vai para outra, e corre e volta e leva ali para isso, aquele batidão, né? Parecia a morena do Tchan. Aí chegou a noite, eu ultrapassei os limites, atendi gente pra caramba, aquelas canalizações, aqueles trabalhos fortes, o pessoal acha que é só uma troca de ideia, só que não. Eu levantei daqui assim, ó, falei, nossa, a pressão até caiu, a boca tava branca, e eu ria, eu falei, mamá, tá só a caveirinha, e os mentores riam de mim, falaram, gente, a pessoa tá desmaiando, e ela tá rindo dela, meu, vai, mamá. Você quer pedir socorro? Você quer ligar para alguém? Você quer deitar? Você quer fazer uma cromoterapia? O que você quer? Aí o corpo, não, dá para ir. Vai na sogra comer um lanche bem gordo. Eu falei, vou! Aquele lanche gostoso, gorduroso. Eu falei, vou lá, caveirinha. Aí fui. Aí cheguei, sogra, e ria, ela ria, porque eu tava
rindo da situação, rindo. Aí comia, ela, senta aí, menina, você quer ajuda? Eu falei, não, se no meio do caminho der ruim, eu ligo para vocês me acudirem. O povo ria, né? Isso. E foi de boa. Você não traz mais com peso, você não tem mais uma ideia fixa. Para eu estar bem, eu preciso disso. Você só escolhe estar, mesmo diante das circunstâncias até de excessos que você tenha causado em si mesmo. Que foi o que eu fiz. E eu agradeci, eu me excedi, mas eu ajudei um monte de gente. Yay! E eu ainda vou conseguir chegar um pouquinho cedo para curtir a minha filha. Yeah! Que gostoso! Então, são pontos de vista. Agora, se eu ficasse, nossa, deixa eu ver esse padrão de querer se exceder para ajudar todos, o que é aí? Não, a gente vai entendendo, vai diminuindo isso. Isso aqui foi demais, porque antes eu era muito, eu ia até meia-noite atendendo as pessoas, até 10 da noite, 11 da noite, sem parar. Hoje eu escolho parar antes, né? Aí devagarinho, ao invés de eu investigar, eu vou para o plano em ação. Eu não vou parar às 10 da noite, eu vou parar às 18. E quando eu me exceder, eu paro às 19, para poder também me cuidar, ficar com a minha família, né? Do que, deixa eu entender por que disso. Já existe. Minha alma sabe o porquê. Acho que ficou claro, né? Eu amo tanto vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. De verdade. Eu honro cada um de vocês. Agora eu vou. Senão a agenda vai ficar muito apertada. E tem bastante gente para atender. E quem quiser passar comigo, gente, o agendamento é online, tá? Desculpa eu não responder do jeito que vocês merecem aqui no físico. Eu realmente não dou conta, mas eu juro que todos vocês estão amparados, tá? E não tem só eu, tem tanto terapeuta maravilhoso por aí, precisando também dessa troca. Vamos honrar todos eles, né? Eles também precisam de vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.